Oi pessoal, eu sou a Bárbara e hoje a gente vai ter uma aula sobre modelos atômicos. Então vamos começar, né? O que são os modelos atômicos, o que os modelos atômicos nos dizem, qual que é a importância, o que é o átomo, onde que começou tudo isso, né? A composição da matéria ela já era estudos há muito tempo e esses debates tinham começado lá na Grécia Antiga, no século V a.C. E Demócrito e Leucipo, esse aqui é o Demócrito, esse aqui é o Leucipo, já tinham alguns debates sobre o que seriam essa composição da matéria, até onde a matéria poderia chegar, né? Se ela era totalmente divisível, se todas as matérias eram iguais, as coisas que compõem as pedras são iguais às coisas que compõem a água, eles tinham essas dúvidas, né, esses debates. Então eles chegaram numa conclusão que a matéria tinha uma menor parte. Todo tipo de matéria tinha uma menor parte. E aí eles determinaram essa menor parte como átomo, que era uma matéria indivisível. E ficou por isso mesmo. Tinham outros pesquisadores olhando sobre isso, mas o que se sabia até então é que era uma parte irredutível da matéria, denominada de átomo, e foi o chamado primeiro modelo atômico, né? E aí daí que vem esses modelos atômicos. Então, John Dalton, ele pegou e aí ele foi estudar mais sobre isso, né? E ele propôs uma teoria em 1808, a partir dessa parte de menor parte da matéria, e ele foi estudar mais sobre isso. Aí ele chegou numa conclusão que ela não só era uma menor parte, que ela também era maciça, apresentava uma forma esférica, ela era totalmente indivisível, como já havia sido afirmada, né, lá na Grécia Antiga, e ela também era indestrutível. Só que aí ele chegou em mais algumas coisas sobre essa matéria. Que um elemento químico ele é um conjunto desses átomos. Então, tem várias dessas partes desses átomos e eles formam os elementos químicos. Diferentes átomos, eles possuem diferentes propriedades, porque eles imaginavam que elementos diferentes, vamos pensar aqui, hidrogênio e oxigênio, os átomos do hidrogênio, eles eram de um jeito, os átomos do oxigênio eram de outro jeito, então eles tinham, né, diferentes propriedades por serem diferentes átomos. E o peso diferenciava dois átomos. E aí eles chegavam na conclusão, então, que as substâncias químicas, elas iam ser formadas pelas combinações de átomos, né? Qualquer tipo de combinação que fosse. Então, essa aqui era uma maneira que Dalton usava para poder representar, né, esses elementos químicos. O elemento químico X, como ele era esférico, ele fazia a bolinha, chamava de X. Aí ele modificava alguma coisa para representar que era diferente. No caso aqui, uma listrinha aqui no meio representava o elemento Y, já que todos eram esféricos e só que tinham diferenças entre os elementos, né? Então a gente tinha o elemento X, o elemento Y, o elemento Z, o elemento D. E aí, por questão de didática, como também tinha essa diferenciação do peso deles, da massa, e aí a gente consegue associar assim, uma coisa mais pesada vai ter um maior volume, mesmo que não seja regra, se você estiver pensando em coisas parecidas, né, faz sentido. Então eles utilizavam esse outro tipo de representação para poder mostrar de cores diferentes e tamanhos diferentes. Nesse caso aqui, o X não é só diferente do Z, ele também é mais leve pelo fato, né, de ser menor. Então, o que a gente podia fazer a partir desse modelo de Dalton, né? A gente podia visualizar as coisas pelos modelos de Dalton, pensando nas substâncias. Vamos pensar aqui numa substância qualquer. O2, o gás oxigênio. Você tem um oxigênio, representado por essa bolinha preta, maciça, e aí um outro oxigênio aqui. Os dois se juntam e formam as substâncias. O Dalton também acreditava que essa questão das substâncias era só um rearranjo que os átomos faziam. Você tinha a bolinha do oxigênio, a bolinha do outro oxigênio, eles se juntavam aqui e não modificava nada. Pensando agora em outra substância, a água. Você tem o oxigênio no meio, um hidrogêniozinho aqui, outro hidrogêniozinho aqui. Pegou os dois hidrogênios, o oxigênio ali, se ligaram e formou essa substância. E se a gente for pensar numa mistura, como é que a gente vai estar representando essa mistura, né? Esse exemplo não foi muito bom, porque o oxigênio do O2 está diferente do oxigênio da água, né? Isso não era verdade. Então, vamos pensar em outra coisa. Vamos fingir que esse aqui é o nitrogênio. Um nitrogênio com outro nitrogênio se combinando formou o gás nitrogênio e a água. Aí a mistura.
a mistura tem que ter os compostos lá. Então as misturas elas poderiam ser representadas desse modo, que aqui tem o nitrogênio ligado com outro nitrogênio formando essa substância, e aqui o oxigênio ligado com o hidrogênio, ligado com o hidrogênio, e aí essa combinação dessas substâncias formam as misturas. Essa parte de interação, modificação, não existia isso ainda, ele não acreditava nisso. E outra coisa que é muito interessante no modelo do Dalton, por que esse modelo foi aceito, né, pela comunidade científica, considerado o primeiro modelo proposto, né, de átomo, é porque ele seguia a lei da conservação da massa de Lavoisier, que tinha sido provado anteriormente. Em 1785, ele reafirmava essa tese, que quando as coisas se misturavam, as massas conservavam. O que faz sentido, né? E o modelo do Dalton, ele conseguia comprovar isso. Então, ele conseguiu explicar mais coisas e ainda manteve uma coisa que já era muito bem definida na ciência. Então, é o que serviu para validar esse modelo dele. Então, vamos visualizar aqui agora pensando em questão da massa. Aqui, estamos representando um carbono. Esse carbono aqui representado aqui por aquele modelo que eu falei de representação de Dalton, né, da esfera maciça. E aqui são dois gases oxigênios. Essa aqui é a molécula de H2, duas vezes a molécula do gás oxigênio. Vou mudar aqui para a gente poder rabiscar. Então, aqui você tem um H, aqui você tem outro H, esse aqui todo é esse daqui. E aí você tem duas delas, 1 e 2. E aí, quando esses dois se combinam, eles vão tender a formar o gás metano, gás de cozinha, é o gás que vem lá no nosso botijão de gás, é essa aqui a representação dele, o metano. E aí, a massa se conserva, né? Porque, olha, a bolinha que estava aqui no carbono, esse átomo esférico, se manteve aqui. E aí, todos os hidrogênios que estavam aqui se mantiveram e apenas teve esse rearranjo. Então, a massa se conservou. Você tinha essa massa aqui no começo, você teve a mesma massa no final, né? Porque como que a gente calcula a massa atômica das coisas, a massa molecular, né, das moléculas? A gente soma, né? Então, aqui se eu tenho 4 hidrogênios, mais o carbono vai ser a massa desse composto. E aqui, antes da reação, o que eu tinha? Eu tinha a massa de 1 carbono, somando com a massa de 4 hidrogênios. Como a gente pode visualizar aqui, temos 4. Então, a massa se conservou. Depois disso, veio o modelo do Thomson. Por quê? O modelo de Dalton fazia muito sentido e tudo mais, e aí eles começaram a desenvolver alguns experimentos, né? A ciência foi avançando e começaram a ter alguns tipos de ampolas, ampolas de crepes. E aí eles viram que conseguiam fazer novos tipos de experimento. E aí o Thomson, Joseph John Thomson, foi fazer um experimento com esses tipos de ampola, né, ou raios catódicos. E aí ele conseguiu propor uma nova teoria que modificava um pouco a teoria do Dalton. Por quê? Essa teoria proposta por ele em 1898 falava sobre a divisibilidade do átomo, que tinha mais partículas aí. E isso foi comprovado por um experimento que valida mais, né, o modelo do Thomson. Então ele quebrava essa ideia aí do Dalton de que o átomo era uma esfera maciça e indivisível, porque o Thomson falou, não, tem partículas aí, tem como dividir esse negócio. E assim é a visualização do modelo dele, né? Vamos ver melhor como é que era, o que era esse experimento. Então, os experimentos dos raios catódicos, né? Como que funcionava esse experimento, essas ampolas? Elas poderiam ter vários formatos, eram ampolas de vidro e dentro delas tinha um gás. E aí você tinha um eletrodo, né, de um lado e um eletrodo do outro lado. E aí, por que era dos raios catódicos? Porque a parte que saía, né, esses raios, era do cátodo. E aí tá, aí o Thomson fez esse experimento aqui. A primeira coisa que ele visualizou era assim, ó, vou fazer como se fosse uma ampola aqui do lado, que esse experimento ele teve muitas etapas. E aí tinha um gás aqui dentro, e quando ele fazia essa mudança de eletronegatividade, como o gás estava em baixa pressão, né, ele fazia essa diferença de potencial, raios eram emitidos. E os raios eram emitidos do cátodo. Então, por isso que experimento de raios catódicos. E aí, o Thomson falou assim, uai, tem esse gás aí. Tá emitindo uma luz, né? Como que eram esses raios? Esses raios eram as luzes igual a luz da nossa casa, era a mesma coisa. Aí ele pegou e falou assim, tá, vou tentar fazer sem gás. Se não tinha gás, ele notou que não tinha
que não tinha essa formação da luz. Ele percebeu isso, ele falou assim, olha, sem gás não tem a luz. Então ele falou assim, então eu preciso da presença de gás para poder ter. Vou fazer aqui. Essa foi a primeira versão com gases emitir. Depois, sem gás, no tubo vazio. Não tinha. Aí depois ele pegou e falou assim, não, vou tentar fazer uma coisa diferente. Vou colocar uma coisa aqui, uma cruzinha, algum material aqui, para ver o que vai acontecer. Quando ele colocou esse material aqui, como se fosse uma coisa elevada, né? Que tinha uma quantidade ali de matéria. Aí ele percebeu que os raios, eles faziam isso aqui, pá, batia aqui. Formou uma sombra aqui. Não, esses raios não estavam chegando. E aí ele percebeu que tinha a diferença da nossa luz, é que essa luz que estava formando, né, que chegava do outro lado, ela não difratava igual a nossa, ela não tinha esse espalhamento igual a nossa tem, ela ia em linha reta. Aí ele falou assim, então esse negócio tem massa? Por quê? Porque a nossa energia, ela não tem massa. Só que essa visualização de luz, tão parecida com a luz, tinha massa. Tanto tinha massa que se ela batia aqui, ela não chegava do outro lado. Só que aí os outros raios que passavam por aqui, que não tinha esse obstáculo, digamos assim, chegava do outro lado. E a daqui de cima, que também não tinha esse obstáculo, chegava do outro lado. Aí ele falou assim, eu acho que esse negócio então vai ter massa. Aí o que ele fez? Ele colocou qual que é o nome? Como se fosse um catavento, bem leve mesmo. E aí ele percebeu que esse catavento aqui, ele girava quando os raios batiam lá. Aí ele falou assim, eu tenho certeza que esse negócio tem massa. É isso, o negócio tem que ter massa. Então, ele falou assim, será que esses gases que estão emitindo alguma coisa, será que não é? Será que a energia tem massa? Aí, pensa, vamos fazer um experimento aqui, um experimento básico. Pega um ventilador, liga uma lanterna, ele vai rodar? Não vai, né? Não faz sentido isso, que a nossa energia, ela não tem massa. Então ele falou assim, acho que não é isso mesmo, acho que esse negócio tem massa. E aí ele foi chegando em mais conclusões, que poderia ser o quê? Então, será que os gases, eles liberam essas partículas? Faz sentido, né? Você muda essa questão aí, e aí os gases liberam, que é a nossa chamada hoje em dia, né? A gente sabe que é a ionização, que os elétrons saem e batem em alguma coisa, né? Nesse caso aqui está colidindo, porque eles possuem uma quantidade de massa, mesmo que pequena. Aí ele falou assim, tá, então elas têm massa, mas será que tem alguma coisa elétrica? Vai ter sentido ter alguma coisa elétrica, não sei o que. Aí o que ele fez? Agora ele foi ver e adicionou polos. Um polo negativo e um polo positivo. Igual tá no desenho aqui, ó. Aqui, ó, o polo positivo. E aí ele viu que esses raios, vamos fazer aqui, um positivo e um negativo. E o raio saindo. Aí ele viu que o raio, ele se desviava em sentido ao polo positivo. Aí ele falou assim, gente, além desse negócio ter massa, ele ainda desvia pro lado positivo. Se ele desvia pro lado positivo, significa o quê? Pensando lá da física das cargas. Carga positiva atrai carga negativa. Carga negativa atrai carga positiva. Cargas iguais, positiva e positiva, ou negativa e negativa, se repelem. Então, qual foi a conclusão que ele chegou? Esse negócio não é neutro. E ele não é neutro. E ele está sendo atraído pela carga positiva. Então, ele tem que ter carga o quê? Negativa. Então, ele chegou nesse conceito de partículas subatômicas, abaixo do átomo, que tinham carga negativa, né? Porque estavam sendo atraídos pelas cargas positivas. Então, quais foram as conclusões do Thomson? O átomo, ele não era... O átomo, ele não era... Vou botar um laser aqui para poder apontar e não riscar. O átomo, ele não era uma esfera. Ele não era uma esfera. O átomo, ele era uma esfera, mas não maciça. Esse nãozinho aqui tá trocadinho. Não é maciça, porque tem partículas, tem alguma coisa introduzido nele aí, né? Ele tava pensando como... Esse modelo é conhecido como modelo de pudim de passas, que é como se fosse um pudim, seria essa parte aí, né, do átomo, e essas coisas dentro dele, as passas, seriam os elétrons, essas coisas que tinham as cargas negativas aqui, ó.
carga negativa inserida nessa massa. E ele era neutro. Ele já tinha feito outros tipos de teste, né? Dava para comprovar que esse negócio era neutro, porque quando ele tinha outros tipos de coisa e colocava polos, nada atraía esses polos. Então, o átomo como um todo era neutro. Mas essas partículas que saíam eram negativas. Então, para ele ser positivo, para ele ser neutro, tinha que ter alguma coisa positiva para fazer esse balanço de carga. Então, ele chegou na conclusão que não só tinham cargas negativas, como também tinham cargas positivas. Aí ele pensou assim, ó, se o negativo sai dele, né? Porque foi atraído pelo polo positivo. E ele é neutro? Onde que esses negativos estão? Esses negativos estão inseridos nessa grande massa de carga positiva. E aí ele viu que os elétrons eles poderiam ser transferidos. Ele viu isso, né? Eles não estavam saindo e indo para outro lugar, poderiam ser transferidos. Mas aí tinha algumas incoerências nesse modelo do Thomson. A repulsão e atração das cargas, será que era suficiente para isso? Para manter esse átomo neutro? Só isso? E essa questão da composição e organização da matéria? Porque ele não estava pensando mais nessa questão do Dalton aí, ele estava pensando só nessa característica da matéria isolada. Mas quando a gente for pensar em uma substância diferente, aí vai ter que encaixar outra substância aqui. E esse negativo com esse negativo daqui, como é que vai fazer? Ele vai encaixar como? Vai ter atração, mas e a repulsão desses negativos com os positivos? Ficou esses probleminhas aí, essas incoerências no modelo do Thomson. Mas, como ele uma parte tinha sido comprovada, né, com o experimento, substituiu o modelo do Dalton. Aí o Thomson teve um aluno, que foi quem? O Rutherford, Ernest Rutherford, esse carinha aqui. E aí ele propôs um novo modelo, um tempo depois do Thomson, em 1911, e aí ele viu que tinha uma diferença aí nessas coisas. O que ele propôs então? Que tinha uma região central, que tinha uma maior massa, e tinha uma região de massa desprezível que orbitava os elétrons. E também foi comprovado por um experimento. Então vamos visualizar como que era esse experimento do Rutherford. Esse aqui é bem interessante, ó. Ele pegou alguma coisa radioativa e aí tinha uma proteção de chumbo, igual no dia a dia, quando a gente vê que teve alguma coisa radioativa. Um exemplo, Césio 137 é radioativo. O que eles colocam? Chumbo. Alguma pessoa foi contaminada em alguma coisa, né? E vai ter que ser enterrado, né? Veio a falecer e tem que ser enterrada, caixão de chumbo. Encontraram alguma coisa radioativa, tem que armazenar isso. Como que vai ser armazenado? Chumbo. Você vai fazer um exame, aquelas placas que colocam em você. Chumbo. Então o chumbo ele retém essa radioatividade. Pegou essa proteção de chumbo, colocou uma coisa radioativa aqui e deixou um buraquinho. Por quê? Porque essa radiação ia sair, todos os outros lugares aqui do chumbo, vamos pensar na bolinha, né? O átomo ainda como uma bolinha. Ele está todo envolto de chumbo. Vai emitir radiação, o chumbo vai absorver. Só que se tiver um buraquinho, vai sair, né? Que é o que está mostrando aqui pra gente essa figura. Beleza, então tinha a fonte radioativa, tinha a proteção de chumbo. E aqui ele tinha uma lâmina de ouro muito fina. E aqui, esse anteparo fluorescente é como se fosse um filme fotográfico. Por quê? Porque quando essa fonte radioativa saía dele partículas alfa, que são partículas positivas. Saía deles partículas alfa, e essas partículas alfas batiam aqui, e quando elas batiam nesse anteparo fluorescente, ele emitia uma luz. E aí, então, ele usou isso daí e também ficava marcado, né? E aí, o que ele pensava que ia acontecer a partir do modelo do Thomson? Vai sair uma partícula alfa daqui, ela vai bater e vai atravessar. Por que ela vai atravessar? Porque a gente está pensando agora no conceito atômico e aqui estão os átomos. Vamos fazer um desenho aqui pensando no modelo atômico. Você tinha um átomo aqui, uma bolinha maciça, positiva, com várias coisas negativas inseridas nela. Pessoal, desculpa interromper, mas eu tenho um recado rapidão para dar para você aqui. Se você quiser comprar um curso 100% focado no vestibular de medicina da Unirv, basta clicar aqui na descrição do vídeo que nós no Médic preparamos esse curso para você. Quer só uma apostila? Tem a apostila também. Tá com dúvida?
entra em contato nesse WhatsApp que tá aparecendo aqui na sua tela, que nós vamos ter o maior prazer em resolver suas dúvidas, beleza? Desculpa de novo interromper sua aula, volta pra sua aula e arrasa, moleque! Fazer esses elétrons aqui de outra cor pra vocês poderem visualizar bem. Beleza. Aí no ouro ia ter um monte de átomos desse mesmo modelo, né? Todos um ali perto do outro e tudo mais, todos emaranhados ali nessa questão. Aí o que ia acontecer? A partícula alfa, ela ia bater aqui, pá, e atravessar pro outro lado. Era o que ele esperava que acontecesse, né? E aí ela ia fazer isso aí, porque no geral tinha esse balanço de carga, né? A maioria delas iam atravessar. E aí ele viu e pensava, e se algumas delas não iam atravessar, iam se repelir, quando ela batesse aí nessa questão do núcleo, né? Porque a partícula alfa é positiva, poderia acontecer essa questão. Mas não foi isso que aconteceu. Tinham partículas que eram ricocheteadas e voltavam, tinham partículas que atravessavam, e tinham partículas que elas sofriam um leve desvio. Aí ele chegou então, que conclusão? Que boas partículas são desviadas, elas estão passando direto aí. Elas estão passando direto, tá seguindo esse parâmetro. Então faz sentido que o átomo tenha muitas partes vazias entre eles. Tá, legal, tem essa parte vazia. E as que estão batendo pro outro lado, será que são do quê? Essas partículas que estão sendo ricocheteadas. Ele chegou na conclusão que o átomo tinha uma parte dele que tinha a questão de massa era muito bem contraída, ela só tinha uma partezinha que tinha massa e todo o resto era vazio, por isso que ela estava atravessando. E essa questão das cargas não estava tendo uma relevância muito significativa, né? Algumas partículas elas desviavam, outras seguiam reto e algumas batiam e voltavam. As desviadas poderia ser por essa questão da carga, né? Deu uma repelida ali e desviou. Só que as que estão batendo e voltando, o que está acontecendo? Aí ele chegou então que conclusão? Que na verdade o átomo ele tinha pontos muito pequenos que tinham massa, todo o resto era vazio e essas cargas negativas estavam do lado de fora aqui, essa questão externa dele. Nesse espaço vazio tinha um pontinho que tinha uma carga negativa para poder atrair essa partícula alfa. E esse pontinho aqui batia e voltava. Aí ele ficou pensando nisso aí, ele falou assim, gente, como será que é esse negócio? E aí ele chegou então nas conclusões. A maioria das partículas atravessou a lâmina de ouro sem sofrer desvio. Por quê? Porque o átomo é constituído de uma grande parte por um espaço vazio. Uma pequena fração atravessou a lâmina com um ligeiro desvio em sua trajetória. E as partículas que sofreram desvio atravessaram a lâmina nas proximidades do núcleo ali do ouro, que foi quando a gente estava pensando no núcleo, né? Agora já pensando na estrutura de átomo que conhecemos hoje em dia, que tem o núcleo e a parte da eletrosfera. Como o núcleo é positivo, ele vai repelir essa partícula alfa e ela vai sofrer esse pequeno desvio. Apenas uma pequena quantidade de partículas ricocheteou após bater na lâmina, não atravessando. Então, essas partículas ricocheteadas foram repelidas pelo núcleo do átomo de ouro. Algumas batiam e voltavam, algumas tinham desvio pela proximidade, passou perto ali do núcleo. A partícula positiva aqui do núcleo passou só perto, ele não chegou a bater, passou perto, desviou. Então, o tamanho do núcleo é cerca de 10 mil vezes menor que o tamanho do átomo. Como que ele chegou nessa proporção? Porque, mais ou menos, a quantidade de partículas que acontecia isso, que ricocheteou essa pequena partícula, era 10 mil vezes menor, né? Então, ele chegou nessa proporção aí. Então, ele propôs esse modelo, né, que tinha essas conclusões. Aí tá. Aí, o Niels Bohr depois pegou e aí foi melhorar um pouquinho esse modelo aí, né, do Rutherford. Vamos visualizar de novo o modelo aqui do Rutherford, o que foi estabelecido então? Que tinha um núcleo carregado com prótons, né, a parte dos nêutrons ainda não se sabia muito bem. Tinha essa questão aqui da eletrosfera, os elétrons onde ficavam os elétrons. E todos esses espaços aqui estão vazios. Foi a partir desse experimento que ele chegou nesse modelo aqui, nessas conclusões. Aí, beleza.
Aí veio o Niels Bohr, e esse modelo ele é chamado de Rutherford Bohr porque teve contribuição dos dois. O Bohr ele modificou o modelo do Rutherford. Não foi igual o Rutherford que pegou o do Dalton e falou assim, isso aqui tá errado. Não, ele fez complementos no modelo do Rutherford. Por isso que esse modelo atômico ele é chamado de Rutherford Bohr. Tá. Aí o que o modelo, né, do Niels Bohr mostra? Foi um modelo proposto em 1913 e ele vai dizer respeito acerca da quantização da energia. O que é essa questão da quantização de energia, né? Que as energias dessas eletrosferas aí, desses níveis de energia dos elétrons, que ele pensava assim, ó, tinha um átomo aqui, tinha várias eletrosferas aqui, né? Essas energias eram quantizadas, tinha uma quantidade específicazinha de energia, não é aleatório. O elétron tá aqui, aí agora tá outro aqui. Não, ele estava sempre num nível específico de energia, aí o outro elétron estava em outro nívelzinho específico de energia, e essa energia ela tinha um valor limite, e ela tinha um valor limite e um valor mínimo também, né? Ela tinha um máximo, ela tinha um valor específico. Essa energia era chamada de quantizada. E aí, a energia do elétron em uma camada se mantém constante ao longo do seu movimento na eletrosfera. Então, esse elétron, ele ficava fazendo esse movimento aí, e a energia dele ficava sempre constante. Então, né, o que faz sentido. Se tem uma quantização de energia, em todo esse movimento, a energia dele não muda. E ele também chegou em outra conclusão, que tinham camadas mais externas. E essas camadas mais externas, elas eram mais energéticas. Então, quanto mais longe as camadas, mais energias elas tinham. Então, não só os elétrons eles poderiam sair do átomo, né? Isso aí já tinha sido atestado lá pelo modelo do Thomson, quando a gente viu que os elétrons eles eram transferidos. Eles também poderiam mudar de camadas no próprio átomo dele. Assim, você tá no átomo, aí você tem a eletrosfera, toda a eletrosfera, você tem um nível aqui. Aí você tem outro nível aqui. Esse elétron que tá aqui pode vir pra cá. Mas ele só pode fazer isso absorvendo ou liberando energia. Vamos pensar por quê. Você tá nessa camada, você tá nessa camadinha aqui. Você quer vir pra cá. Eu não falei que a camada mais distante tem uma maior energia e o elétron ele não tem uma energia específica dele? Então, esse elétron que tá aqui, a energia que ele tem é para essa camada aqui. Para ele vir para essa camada aqui que é mais energética, ele precisa de mais energia. Então, ele tem que absorver energia para ele poder vir pro lado de cá. E aí, se esse elétron que tá aqui, que tem mais energia do que essa camada aqui permite, ele tem que fazer o quê? Liberar energia. Então, vamos tentar visualizar isso daqui. Vamos lá. Se esse elétron sai daqui para cá, absorve. Por que ele tem que absorver? Porque a energia desse nível... a energia dele é maior do que a do nível abaixo. Beleza. Então, agora vamos pensar em outro átomo. Vou dar uma cor. Vamos pensar em outro átomo, não em outro elétron. Vamos pensar nesse elétron aqui querendo vir pra cá. Essa camada de energia não está mais próxima do núcleo, então ele tem que fazer o quê? Ela não tem uma energia menor. Se ele tem uma energia menor e esse elétron tem mais energia, ele tem que fazer o quê? Liberar. Liberar energia. E qual que tem que ser essa quantidade de energia? Tem que ser a diferença energética entre os níveis. Vamos pôr de outra cor que é para não confundir. Essa camada aqui, que eu tô riscando aqui, pensando nessa camada mais externa, é a mesma camadinha azul ali, só para poder visualizar, tá? E aqui é a camadinha que eu tinha desenhado de roxa. E aqui tem uma variação de energia, certo? Entre essa camada e essa. Quanto que tem que ser essa energia para esse elétron poder mudar? Ele tem que absorver a quantidade de energia referente a essa variação.
E esse daqui, para ele vir para essa camada, o que está nessa azul, para ir para roxa, qual que tem que ser a quantidade de energia liberada? Ele tem que liberar a quantidade de energia referente a esse espaço. E nessas duas camadas aqui, a mesma coisa. Se ele tiver numa camada mais interna, quiser ir para uma camada mais externa, ele tem que absorver a quantidade de energia referente a essa diferença energética entre as camadas ou entre os níveis. E se ele estiver numa camada mais externa e quiser ir para uma camada mais interna, ele tem que liberar essa quantidade de energia referente a essa diferença de energia entre os níveis. Beleza. As camadas eletrônicas no modelo atômico de Bohr, elas são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, que são as mesmas que vocês já devem ter visto lá na distribuição de Linus Pauling, quando a gente distribui os elétrons, né? Esse conteúdo é mais pra frente, mas já deve ter dado uma olhadinha ali na distribuição eletrônica, como que é, né? Que faz muito sentido aqui, ó. Vamos puxar um rabisquinho aqui, ó. Nível K, nível L, nível M. Aí aqui não tinha aquele negócio, não é S. Aqui 2S, 2Ps. Não tinha uma quantidade de elétrons que cabia aqui, que era 2, e uma quantidade de elétrons que cabia aqui? Então, é exatamente isso. E aí, esse aqui não é mais energético que esse? Então, é exatamente isso aqui. É daqui que ele está mostrando esses K, L, M. Quando a gente faz a distribuição, a gente não está falando que a gente está acomodando esses elétrons nessa camada? É isso, então, ó. As camadas eletrônicas do modelo atômico de Bohr são representadas por essa sequência, e essas camadas eletrônicas são onde os elétrons estão. E a gente faz isso daqui exatamente representando aonde que os elétrons estão. E aqui tem essa variação de energia. Tá. Aí chegaram nesse modelo, né? E aí hoje em dia a gente usa um modelo que é um pouquinho diferente, que é o modelo mais atual. É o modelo atômico de Schrödinger, que ele chegou em algumas conclusões a mais do modelo de Niels Bohr. Ele manteve a ideia da energia quantizada, mas ele viu que tem regiões que tem mais probabilidade de encontrar os elétrons dentro de uma camada, que é daí que volta lá na distribuição de Linus Pauling que eu falei, das subníveis, né, que tem o S, porque a gente tem os níveis de energia, K, L, M, tudo mais, e a gente vai ter os subníveis, S, P, D e F. E aí, também chega em outras conclusões a partir da mecânica ondulatória, porque o elétron, às vezes, ele se comporta como onda, que é o que faz sentido pela questão da luz, que a gente já deve ter visto, né, lá na física, que a luz é uma onda que não tem massa. E aí, lá no experimento, lá do começo, do Thomson, dos raios catódicos, das ampolas de vidro lá, não saía luz, não emitia luz, então, mas o negócio não é uma partícula, como que é esse negócio aí? Aí, a partir da mecânica ondulatória, o Schrödinger conseguiu chegar em umas conclusões em relação a isso. E aí ele viu que tinha regiões de maior probabilidade dos elétrons estar. Eles não estavam em qualquer lugar da camada K. Ele poderia ter subníveis de energia, em qualquer lugar do nível K de energia. Ele tinha subníveis, do mesmo jeito pro L, do mesmo jeito pro M. Então, ia ter uma maior concentração de elétrons ali. Então, tinha a nuvem eletrônica. O que é essa nuvem eletrônica? Como os elétrons não estão em todos os lugares, eles estão num lugar específico, numa região específica. Então, tem uma nuvem de elétrons. Isso vai conferir a eles várias propriedades, né? Então, a questão da teoria é isso. Então, agora vamos fazer um exercíciozinho para a gente poder rever nosso conhecimento, ver o que a gente concluiu, né, em relação às coisas e tudo mais, fazendo um apanhado geral, básico, né, para poder lembrar, para não esquecer. Dalton, modelo de bola de bilhar. Por que bola de bilhar? Esfera maciça. Thomson, pudim de passas, que é o pudim com as passas ali do elétron. Rutherford Bohr, modelo da eletrosfera, sistema solar, né? Por quê? Porque tem o Sol ali no meio e os
planetas aqui. E o de Schrödinger, acho que não tem nenhum pra poder chamar. Falou de Schrödinger, já sabe o que é, né? É mecânico ondulatório, esse nome dele já é bem característico, não tem como esquecer. Então vamos lá. Considerando que os modelos atômicos são criados para explicar fenômenos do mundo real, igual eu falei para vocês, né, que explicou ali a questão da luz, explicou o negócio da massa, as nuvens eletrônicas ali, elas vão garantir algumas características diferentes para os elementos. Indique a alternativa que associa corretamente o modelo ao fenômeno explicado. O modelo de Bohr, ele diz respeito às cores dos letreiros de neon. Vamos pensar um pouquinho? Vamos lá, qual que é o modelo de Bohr? Vamos dar uma voltadinha lá. Rutherford, né? Rutherford Bohr. Ele dizia respeito às quantizações de energia, tá? O que é a luz? A luz é uma energia. Tem coisas que têm luzes diferentes, emitem coisas diferentes. E aí, como que é? Se eu tenho mais energia, eu vou ter um modelo de luz. Se eu tenho menos energia, eu vou ter uma luz diferente? Faz sentido isso, não faz? Então, vamos ver. Então, o modelo do Bohr, ele diz respeito às cores dos letreiros de neon? Sim, né? Mentira. Sim, verdadeiro. Por quê? Porque essa questão da energia ser quantizada fala aí sobre essa questão das luzes, né? O Dalton dizia respeito sobre a natureza elétrica da matéria? Acho que não, né? Tá com dúvida? Vamos lá na revisãozinha. Dalton, bola de bilhar, uma esfera maciça. Não tinha ainda carga, não tinha ainda natureza elétrica, tinha nada disso. Rutherford comprova a conservação das massas, ele diz respeito à conservação das massas? Quem que eu falei que tinha mais essa questão da conservação das massas? O Dalton. Vocês lembram lá do modelinho do gás que eu mostrei, do metano? Que ele pegava aqui, só rearranjava e formava a questão ali do átomo? Pois é, não era o Rutherford, o Dalton que estava usando aí esses conceitos já pré-estabelecidos na ciência. O Thomson diz respeito à maleabilidade dos metais? Não chegou nisso ainda não. O Thomson é qual modelo? Pudim de passas, carga elétrica. Realmente a maleabilidade dos metais pode ficar uma dúvida, porque ela é atribuída a essa questão aí do mar de elétrons livres, tem essa questão das cargas, mas não era por essa questão dos elétrons estarem inseridos ali naquela bola densa de carga positiva. Mesmo que a maleabilidade dos metais seja associada a isso, o modelo do Thomson ele não diz respeito a isso. Então a gente conseguiu responder, né, nossa questãozinha aí, de testar nos nossos conhecimentos. Gente, então modelos atômicos é isso que eu tinha para dizer para vocês. Se ficar alguma dúvida, dá uma revisadinha aí, dá uma olhada, tenta lembrar de maneira rápida aí, ó. É muita coisa, mas devagarzinho, assistindo de novo, anotando, vocês conseguem, viu? Até mais.